a foto desse cara estampada em muitas camisetas, mas para ser bem sincero, muitas pessoas não conhecem a história dele e eu vou trazer um resumo bem pequenininho, só apenas da data que foi capturado. Fato ocorrer no dia 8 de outubro. Olá pessoal, Ricardo aqui. Esse é o fato ocorrer no dia hoje com data de 8 de outubro. E eu trouxe para vocês aí dois assuntos que ocorreram na data 8 de outubro na história. O primeiro, cara, em 1967 foi capturado Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Por esse nome talvez você não conheça, mas ele é o Che Guevara, cara. Foi um político, jornalista e etc, cara. Data de 8 de outubro foi o dia que foi capturado. E na segunda posição, cara, o grande incêndio de Chicago. Então, sem enrolação, não temos vinheta. Curta, compartilha, se inscreva, me ajuda a chegar à marca de 1 milhão. Rumo a 1 milhão, Aya. Bora pro vídeo. No dia 8 de outubro de 1967, era capturado Ernesto Rafael Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara, revolucionário, político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano. Eu não tinha ideia que ele era médico, cara. Juro pra vocês que eu não sabia. Político, escritor, tudo mais, mas jornalista também não tinha essa ideia e tampouco médico. Depois de ser um dos ideólogos e comandantes da Revolução Cubana de 1953 a 1959, onde ocupou altos cargos no governo, ele decidiu estender a luta armada revolucionária para outros lugares do mundo. Entre 1965 e 1967, lutou no Congo e na Bolívia. Neste último país, que era a Bolívia, onde não falava a língua indígena e desconhecia o território, acabou capturado no dia 8 de outubro de 1967 e assassinado no dia seguinte. Então, se você tem dúvida aí, se você nunca pesquisou algo sobre Che Guevara, vê as pessoas usando, cara, eu vejo muito pessoal de ideologia de esquerda usar a camiseta do Che Guevara. Quando chegar a data dele de nascimento, do Che Guevara, a gente vai estar fazendo um vídeo mais completo e contando mais a história dele e etc. Mas é isso aí, foi no dia 8 de outubro que Che Guevara foi capturado. No dia 9 de outubro, terminaram com a vida dele. E na segunda posição, cara, no dia 8 de outubro de 1871, deu-se início a 2 dias, cara, na verdade 3 dias, né? 8, 9 e 10 de outubro, do grande incêndio de Chicago. Do dia 8 a 10 de outubro de 1871, a chuva extinguiu o incêndio iniciado 2 dias antes e que destruiu Chicago. Na época, ela já era a 4ª maior cidade dos Estados Unidos, cara. Ela, a 4ª maior cidade dos Estados Unidos era Chicago. Na manhã do dia 10 de outubro de 1871, na verdade o incêndio começou dia 8 de outubro, que é a data. Nós estamos falando que no dia 10 de outubro que terminou o incêndio. Quando nuvens espessas despejaram chuva intensa sobre Chicago, as gotas d'água chiavam e evaporavam sobre as ruínas incandescentes da metrópole norte-americana. Vocês já vão entender o porquê que eu trouxe esse vídeo na data de hoje. Durante 2 dias, de 2 a 3 dias, um mar de chamas assolara a cidade que, já naquela época, era a 4ª maior dos Estados Unidos. O corpo de bombeiros havia capitulado. Chicago estava em chamas desde 9 horas do dia 8 de outubro, 9 horas da noite, tá? E a partir das 10h30, o corpo de bombeiros tiveram que admitir que o fogo estava fora de controle. Então você vê que apenas 1h30 após eles tomarem consciência do incêndio, já falou, cara, tá fora de incêndio, não, tipo assim, tá fora de controle, não tem como tá fazendo muita coisa. Os bombeiros só puderam proteger outras partes da cidade contra chamas e ficar esperando por uma chuva que finalmente apagasse o incêndio. Cara, o corpo de... eles não tinham como apagar o incêndio, cara. Ali foi pra, tipo, algo sobrenatural, Deus que mandou uma chuva lá que conseguiram controlar. As causas são desconhecidas. Até hoje não se sabe como tudo começou. A versão mais conhecida é a que joga a culpa das catástrofes numa vaca. O incêndio teria começado no estábulo pertencente a uma fazendeira de origem irlandesa, Catherine O'Leary, na rua de Coven, região oeste de Chicago. Na noite de 8 de outubro, a fazendeira teria ordenhado a vaca, alguns amigos estavam festejando na sua casa e depois de muitas doses de uísque, quiseram beber um pouco de leite fresco.
quando Catherine levou o leite para dentro de casa, a vaca teria derrubado um lampião a querosene no estábulo e assim desencadeado o incêndio, que só seria apagado pela chuva cerca de 34 horas depois, destruindo Chicago quase inteiramente. Consequências desastrosas. O grande incêndio de Chicago deixou um saldo terrível de 300 mortos, 100 mil desabrigados, 200 milhões de dólares de prejuízo e uma área destruída de quase 8 quilômetros quadrados por 1 quilômetro de largura. Cara, 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Em 1871, para e pensa quanto que era isso. O prejuízo não, a devastação. Mais ou menos, de 8 a 9 quilômetros, são 3,3 milhas, se não me engano. 8 quilômetros de comprimento por 1 de largura, cara, olha o estrago que foi. O fogo no estábulo da rua de Coven passaram imediatamente para o prédio seguinte. As faíscas incendiaram telhados e uma hora depois estava em chamas praticamente toda a região oeste da cidade. Há 3 meses quase não chovia no estado de Illinois. Claro, isso também conta com a falta de chuva. 4 semanas antes da catástrofe, o jornal Chicago Tribune já advertira para o perigo. Após 3 semanas de seca absoluta, bastava uma única faísca para que a cidade seja queimada de um canto ao outro. As faíscas já tinham ocorrido antes do dia 8 de outubro. Foram registrados inúmeros pequenos incêndios na cidade. No dia anterior, os bombeiros tinham combatido com êxito um incêndio de grandes proporções em 4 blocos e estavam esgotados. Quando veio a notícia do fogo da rua de Coven, só um pequeno contingente pôde ser enviado para lá. Foi insuficiente o número de bombeiros em ação, conforme ficou constatado à meia-noite, quando o fogo atravessou o rio Chicago e começou a avançar em direção ao centro da cidade. As chamas consumiam um prédio após o outro. No final, foram cerca de 17.500 casas. 17.500 casas pegaram fogo. Logo, todo mundo sabe, nos Estados Unidos, eles têm não é tradição, mas eles têm o jeito de construir a casa deles, que é base de madeira. Diferente no Brasil, que é alvenaria, que é tijolo, cimento, reboque, tudo lá é madeira. O depósito de gás de Southside explodiu. A sede do Chicago Tribune, considerada como não inflável, foi devorada pelo fogo. Da mesma forma como o luxuoso centro comercial de Marshall Field. O que restou foram cinzas e ruínas. A Fênix renascida. Somente 2 dias depois do fim da catástrofe é que a população pôde fazer um primeiro balanço dos prejuízos. Antes disso, estavam muito quentes os reis da cidade, que era chamada de Rainha do Oeste, antes do incêndio. Mas, já na semana que sucedeu o incêndio, voltou a espalhar-se aquela inabalável otimismo norte-americano, que ainda hoje é uma das características do país. Na época, John Stephen Wright escreveu: em 5 anos, Chicago terá mais habitantes, mais dinheiro e mais negócio do que teria sem o fogo. E ele tinha razão. Menos de 1 ano depois do incêndio, estava pronta a nova Chicago. Foram enviados donativos de todo o mundo para cidades às margens do lago Michigan, dando novo significado à lenda da Fênix que renasce das cinzas. Chicago, cara, a Fênix. Legal, cara. Eu não conhecia a história do grande incêndio de Chicago. Tô vendo aqui agora com vocês também. E eu adoro aprender, cara. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. Curta, compartilha, se inscreva, porque todo dia é um fato novo. Se inscreve pra mais. Valeu!